cursos lá de letras, tradutor e pedagogia. Eu estou na área ensinando língua inglesa há 35 anos. A maioria de vocês não tem nem, acho que nem perto disso, né? E uma das coisas que eu venho estudando já há algum tempo, desde a minha tese de mestrado, é exatamente essa questão do inglês instrumental, né? Então, se a gente for pensar, a gente sabe que o ensino de língua inglesa, ele é feito como língua estrangeira nas escolas, ensino fundamental e médio. Uma possibilidade que a gente tem no Brasil são os cursos de inglês, que a gente tem normalmente, que a gente aprende inglês geral, inglês para viajar, inglês para falar, inglês para se comunicar e etc. Mas, não que não ajude, a hora que, por exemplo, a gente precisa de língua inglesa para um fim específico, desde a Segunda Guerra Mundial foi desenvolvido a gente pode chamar de abordagem ou, para quem prefere, metodologia, a gente começou a perceber que a gente também podia ensinar língua para um determinado fim, que é por isso que chama inglês instrumental, que vem da palavra, da expressão em língua inglesa, que chama ESP, English for Specific Purposes, né? Inglês para fins específicos. E por que aconteceu isso na Segunda Guerra? Porque na Segunda Guerra, vocês imaginam que precisava-se muito de comunicação, né? E naquela época a gente ainda não tinha essa noção de uma língua franca como a língua inglesa. Então, começou a se perceber que para ler documento, até para fazer espionagem, parece que é aquela coisa de brincadeira de cinema, eu precisava saber língua. Então, foi aí que a gente começou a imaginar o inglês instrumental. Então, quando a gente fala em inglês instrumental, a gente está falando que eu vou aprender inglês para um determinado fim, que pode ser os mais variados possíveis. Então, eu já dei aula de inglês instrumental para pessoas que vão viajar, eu já dei aula de inglês instrumental para pessoas que vão prestar a proficiência em língua inglesa ou no mestrado ou no doutorado, por exemplo, a gente tem muito isso. Eu, pessoalmente, já fiz curso de francês instrumental para prestar o meu exame para o doutorado, porque no doutorado eu já tinha usado a língua inglesa, a gente precisa de uma segunda língua ainda, então eu estudei francês, usando a metodologia do francês instrumental, para passar na proficiência para o doutorado. O que significa? O que a gente vai fazer? Já vou dividir a tela com vocês. Existe todo um processo em que a gente se baseia em estratégias de leitura, conhecimento linguístico, existe uma primeira parte de conscientização e interpretação de texto. Então, assim que eu abrir a tela aqui, ó, eu já vou colocar para vocês. É exatamente isso. Vocês estão visualizando a minha tela? Então, Ju? Sim. Sim? Então, exatamente isso que eu coloquei e... Deixa eu só estou testando aqui para ver se está tudo certo. Tá. Então, essa primeira parte, que é essa parte de conscientização, é uma parte que a gente faz, que eu estou fazendo agora, né? Que a gente perceber como que eu vou aprender uma língua estrangeira e que, dependendo da situação, nem precisa ser uma língua estrangeira, pode ser um código linguístico, por exemplo, quando a gente aprende Libras, a linguagem de sinais, né? Que tem um fim específico, é essa conscientização. As estratégias de leitura como é que a gente vai fazer daqui a pouco, como é que eu vou fazer para abordar o texto, porque eu preciso, lá na hora do vestibular ou do Enem, eu estou com o meu tempo contado, eu tenho não só a prova de inglês para fazer, e eu preciso ter uma coisa mais eficiente. Então, por isso que a gente treina vocês, na verdade é isso, né? Para essa proficiência na leitura. Conhecimento linguístico, o que é o conhecimento linguístico que a gente vai pensar? Por exemplo, não significa que a gente não vai falar absolutamente nada sobre gramática, sobre estrutura de língua, sobre marcadores de discurso, por exemplo, but, when, etc. Mas a gente vai trazer para o texto aquele conhecimento linguístico que eu preciso para ter uma leitura mais eficiente.
E aí, a gente vai ver a interpretação e a compreensão de textos. Porque lá na hora, vocês vão ter que ter uma boa... Saber as estratégias para ler o texto, saber olhar este texto, para ter uma interpretação e compreensão, porque se eu não conseguir fazer uma interpretação e compreensão boa do texto, eu não vou conseguir entender e eu também não vou conseguir responder o texto, né? Então, o que acontece? Este conjunto de coisas é uma coisa que a gente está imaginando tratar com vocês para preparar vocês para os vestibulares que vocês vão fazer e para o Enem que vocês vão fazer, que mudou de data, etc., mas nós faremos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer um aquecimento aqui. Eu peguei assim, eu fui pegando os textos que a gente mais vê em prova em vestibular, em Enem. Eu trouxe um Enem para vocês darem uma olhada para a gente ler junto. E para a gente ir sentindo qual que vai ser o trabalho, tá? Então, como que vai ser esse trabalho? Eu tenho uma equipe de professores que trabalham comigo lá na Universidade de São Judas, e aí a gente vai montar um curso para vocês, prestando atenção no tipo de texto mais comum do Enem, no tipo de conhecimento linguístico que eu preciso, para eu poder chegar numa compreensão e interpretação. Eu só consigo fazer isso se eu conseguir ter uma leitura, e usar as estratégias mais eficientes e usar um conhecimento linguístico. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês, ó, é assim. Isto é o típico de uma questão que pode cair no Enem e que pode cair em vestibular. Eu não falei lá no começo, mas já faz algum tempo, há uns 5, 6 anos mais ou menos, que eu participo de banca de vestibular. O que significa isso? Significa que eu faço vestibular e que depois eu corrijo as redações do vestibular da Universidade de São Judas e da Universidade de Mauá. Lá na Mauá eu já fiz as provas de língua inglesa. Então, para a gente perceber o que eu preciso. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada rapidamente nessa tirinha, tá? É uma coisa simples. Os textos também não são compridos, depois a gente vai ver um texto maior. Então, agora eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês lerem, para vocês imaginarem qual seria a resposta para essa tirinha, em termos de compreensão, tá bom? Então, eu nem vou, eu até posso ler, mas eu não vou, porque lá na hora do teste, lá na hora do exame, vocês fariam uma leitura e teriam que fazer uma leitura rápida para achar quais são a resposta. Então, pode ler. E só uma outra coisa. Como o nosso objetivo, quando a gente está falando de inglês instrumental, no caso, para leitura, para vestibular e para Enem, as perguntas a gente sempre faz em língua portuguesa. Então, eu trabalho a compreensão do texto em outra língua, mas eu trabalho na língua materna do aluno, porque isso facilita também a leitura do aluno, tá bom? Então, eu vou dar 2 minutinhos e aí a gente vai entrar. Aí eu vou pedir para vocês irem colocando no chat. Eu não vou conseguir ver, mas não tem problema. Eu vou... qualquer coisa, vocês falam comigo, a gente vai pensar, eu vou dar uma lida rápida e a gente vai dar resposta. Mais 1 minutinho. Eu tenho acesso aqui ao chat, aí se Ai, Ju, você vai precisar, fazendo eu para vejo. mim? Você faz o meio de Claro, campo, então, para mim? Então, é claro. assim, ó, eu vou fazendo isso e você vai me dando a help aí, tá bom? Pode fazer também, tá, Ju? Tá, ok. Aí, pessoal, aproveitando, se vocês precisarem tirar alguma dúvida e quiserem escrever no chat, fiquem à vontade também, tá bom? É isso aí. Inclusive, a respeito do que eu falei do que é inglês instrumental e etc., pode tirar dúvida também. A Juliana vai passando para mim. Ju, muito obrigada, viu, querida? Imagina. Nossa, estamos com 30 participantes, Juliana, que beleza. Então, vamos lá, presta atenção. 2 mulheres conversando, é uma tirinha, a gente sabe que a tirinha tem uma coisa,
geralmente alguma coisa irônica, alguma coisa de humor. Então, uma fala para outra, I've broken up with Jim. Really? How could he cope with it? He doesn't know it yet. Twitter is down. Caiu lá na minha prova, né? E eu só estou dizendo que a tira evidencia que. Juliana, você pode me falar qual foi a resposta que a maioria colocou, por favor? A maioria colocou a resposta E. Muito bem, é isso mesmo. Ó, presta atenção, eu imagino que, mesmo a gente não tendo um grande conhecimento de língua inglesa, a gente não sabe como vocês aí estão, né? Twitter is down, a gente sabe que essa preposição na nossa vida, no nosso conhecimento de mundo, é alguma coisa para baixo, então que ele saiu do ar. Então, o que que aconteceu? Ela broken up, ela rompeu, né? Terminou. Aí ela pensa assim, como é que ele está se dando? Como é que ele está? Ah, eu não sei, o Twitter está fora do ar. Então, realmente, a resposta E foi uma questão de interpretação. Então, a gente pegar esse lado irônico do texto, tá? Perfeito. Agora, a gente vai ver um texto. Ó, este aqui é uma questão que eu já fiz na vida, tá? Eu não sei se eu vou conseguir pôr ele inteiro. Deixa eu ver. Acho que vai dar. Ó, eu vou colocar o texto para vocês lerem. Ó, Mark Dutroux must remain in jail. Belgian court rules. Então, o que vai acontecer? Esse texto caiu lá para vocês. Eu estou vendo a fonte, que é um jornal, né? É um conhecimento de mundo que a gente teria ou não. Saber pelo menos os nomes de alguns jornais do mais importante. Esse é um jornal em inglês, né? E aí, as coisas que eu digo em termos de conscientização, antes de eu ler, é perceber. Lá em cima eu tinha de cara uma tirinha. Então eu sei, o meu conhecimento de mundo me aponta um monte de coisas que eu sei, por exemplo, a respeito de tirinha. Aqui eu sei que é um texto jornalístico. Então, ele não tem o lado irônico, o lado do humor, é um texto que ele está noticiando, informando a gente a respeito de alguma coisa. Este trecho, este título também me ajuda, o jornal me ajuda, e, na verdade, quando eu estou fazendo uma pergunta, que é essa que vem um pouquinho para baixo, eu vou deixar vocês lerem o texto, o que chamaria a minha atenção? Um nome próprio, tá? Se eu não sei, jail é uma coisa que aparece bastante aí para quem assiste filme. Eu sei que muitos e muitos de vocês gostam de séries, sabem que é prisão. E Belgian, que é uma nacionalidade. Então, eu construo alguma coisa em relação a isso, aí eu vou ler o texto, porque eu vou ter que responder alguma coisa aqui. Uma outra dica importante pode ser também, dependendo aí, porque a gente, além de a gente oferecer o inglês instrumental com as nossas estratégias e tal, a gente não pode esquecer que a gente, cada um de nós, também tem a própria maneira de ler. Então, tem gente que prefere ler as palavras em letra maiúscula, tem gente que vai primeiro olhar, mas um bom caminho é ir olhando para tudo isso que eu disse. Então, o que eu vou fazer eu vou deixar o texto, de novo eu vou pedir para a Juliana olhar para vocês no chat. Beleza. Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos e aí eu abaixo, Ju, porque eu não consigo aqui colocar todas as perguntas, tá bom? Então, eu vou dar uns 2, 3 pronto. minutinhos. Leiam o texto e aí eu vou colocar as perguntas.
Ô, Ju, eu vou agora baixar as perguntas, tá? Ok, Peraí. pronto. Então, agora, gente, ó, uma outra coisa, enquanto antes de eu ir baixando as perguntas, a ideia que a gente tem é, lá na hora do Enem ou do vestibular, eu não tenho dicionário, a abordagem, inclusive, tem a ideia de dar ferramentas para o momento em que eu não posso recorrer ao dicionário, porque eu não poderei, a não ser nos exames de proficiência de língua, como eu fiz em francês, do mesmo, só que, por exemplo, para esse exame que eu fiz de língua francesa, a gente pode levar o dicionário, mas ele tem que ser francês-francês. Então, uma das ideias também é a gente dar a ferramenta para vocês entenderem sem o dicionário, tá bom? Então, vamos lá, mais 2 minutinhos para a gente ver a resposta desse texto aí. Ju, vamos lá? Já temos Vamos lá. respostas aí? Ó, algumas pessoas falaram a maioria falou a B, algumas falaram a ou a C. Tá também em dúvida nessa, mas a maioria foi na B mesmo. Na B? Isso. Muito bem. Nossa, gente, nem vocês não precisam Não. então fazer aula. Tão maravilhosos. É isso mesmo. Então, assim, de novo, ó, tinha algumas palavras no texto que a gente não conhecia. Eu vou me orientando por aquilo que eu conheço. Então, a ideia é exatamente fazer esse tipo de leitura, porque lá na hora eu vou ter que me virar. O jail me chamou a atenção, só para vocês notarem a resposta desta pergunta, do geral, por o que ele está querendo, a ideia aí do que é mais importante, está lá no final. Ele foi condenado por sequestrar e estuprar 6 garotas, que está bem lá no fim. Então, eu fiz todo um descritivo dele, do que a corte descreveu e etc., né? Mas a resposta está isso, ele sequestrou e estuprou 6 garotas. Ok? Eu vou parar de compartilhar esse e vou compartilhar o Enem de 2017 de língua inglesa. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu só queria enfatizar uma coisa também, Pode que falar, Ju. esse The Guardian é um dos sites que mais tinha InfoVest, até no Enem mesmo. Eu vou deixar uma listinha no chat para vocês darem uma olhadinha até e para poder bater o olho assim e entender que é um dos que mais saem também. Tem o Economist, tem o New Times, BBC Exatamente. também. Por exemplo, não, a Juliana e outra, Juliana, eu vou te falar agora, por exemplo, eu que sou a pessoa que põe coisa na cabeça de vocês lá no vestibular. Quando eu vou preparar um vestibular, por exemplo, aonde que eu vou buscar fonte para colocar o texto? Nestes jornais, né? E geralmente, então, por exemplo, eu lembro que eu já fiz época que você põe a respeito da eleição do Trump, é aquilo que está na hora, no momento. Então, por exemplo, este ano vocês vão ter aula e tal, provavelmente vai cair alguma coisa sobre pandemia, sobre globalização, sobre economia. Então, é bom dar uma olhada nesse, que é o tipo de texto que a gente imagina trazer. Porque normalmente a gente nunca tem um material pronto, porque ele fica velho em termos de assunto. Então, o material, para quando a gente dá aula de inglês instrumental, ele é meio que a gente chama self-tailor, né? Ele é feito para aquele determinado propósito, tá? Então, vamos lá, Juliana. Agora eu vou colocar o Enem de 2017.
tá? Então, ele é o autêntico de verdade mesmo. O primeiro texto, ó, é este aqui, ó. Israel Travel Guide. Só para lembrar, né? Eu não sei, tem gente que já está terminando o terceiro ano, tem gente que já saiu. A gente está dentro da linguagens, códigos e suas tecnologias. Na prova de língua inglesa ou língua espanhola, a gente tem 6 questões. Desculpa, 5 questões, tá? Então, este é o primeiro título aqui, ó. Eu tenho Israel Travel Guide, é um textinho em língua inglesa. Eu estou dando aqui para mim onde que eu tenho acesso, tá vendo, ó? Aí eu tenho, antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês lerem. Aí eu quero, antes de viajar, tá vendo, ó? O que eu falei, texto em língua inglesa, a interpretação antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretende ir. O trecho do guia de viagens de Israel, e aí vocês vão ver qual é a melhor alternativa, tá bom? Vamos lá, Ju. Vamos fazer de novo, mais uns 3 minutinhos. Beleza. Beleza? Fechado. Para vocês terem a noção da... Vamos lá, Ju? Tudo bem. O Pessoal, Christian deu tempo, aqui, tá certinho? Tudo bem aí, Ju? Não estou reclamando da minha correria, meus alunos reclamam para burro de mim, não? Tá dando mas se tiver tempo, corrida, gente? é bom E, vocês falarem também, né? claro. Gente, por favor. Estou aqui para isto. A maioria está indo aqui na A. Na Isso. Pessoal, eu queria até dar uma dica para vocês que eu usei muito no meu ano de vestibular, no ano que eu prestei o vestibular, né? Que principalmente não só em idiomas, no geral mesmo na prova, eu sempre lia primeiro a questão. E aí eu procurava a resposta da questão no próprio texto, porque às vezes, porque o Enem é uma prova cansativa, então são textos longos, às vezes são palavras que a gente realmente se perde, assim, são palavras que não são tão utilizadas, falando assim na questão do idioma mesmo. E aí, quando a gente lê a questão, a gente só procura, assim, eu sei que palavra é essa em inglês, tipo, turistas ali. Aí a gente vai entendendo o que busca na própria questão mesmo. É isso mesmo, Juliana. É uma das estratégias, inclusive, que a gente dá, nem só para a língua estrangeira, é a língua materna, né? E até, por exemplo, na prova de matemática, né? Se eu fizer uma leitura efetiva, bem feita,
matemática é muito difícil, eu vou dizer isso de cadeira, porque eu tive muito problema. Eu lembro que e outra, todo ano eu ia muito mal de matemática, acabava que eu tinha que fazer aula particular, e uma das coisas que uma vez me ensinaram é ler o enunciado. Então, como eu era muito ruim de matemática, eu não conseguia fazer a ligação do texto com o número, né, com a equação, por exemplo, então eu me perdi inteira. Mas eu lembro que eu tinha um professor de matemática que ele falava para mim, o problema está descrito no enunciado. Então, se você conseguir seguir as regras e colocar em número aquilo que ele está dizendo, que era como ele me ensinava para mostrar a equação. É exatamente isso, Juliana. Eu tenho que ler, né? Ler bem para ver se eu entendi. Por isso que a gente vai ter que pensar nas estratégias, né? E é o que eu falei. Essa prova aqui, por exemplo, que está para vocês, depois, se você quiser, Ju, a gente tem um jeito até de colocar para o pessoal aí já. É uma prova só de linguagens, ela tem 18 páginas, a prova inteira, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter estratégias para ler com proficiência, né? Então, só que assim, gente, na verdade, o que está acontecendo? A resposta que o Enem deu, e que é a resposta certa, é a letra E. Ele não está descrevendo a história, mas ele está falando da cultura. Descreve, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Por quê? Está vendo lá, ó, aonde que isso foi publicado? World Travel Guide. O que é isso? É um guia de viagens, aqueles guias que antigamente a gente tinha em papel e hoje a gente tem tudo na internet, né? Mas ele é isso. Então, ele está aquele texto que eu começo, por exemplo, falando de São Paulo, porque tem o centro de São Paulo, a Catedral da Sé, o Parque Ibirapuera e tal. Eu estou fazendo e apresentando as coisas que eu tenho para falar, para atrair o turista, tá? Só para a gente ver agora a questão 2, ó, vamos ver. Juliana, alguém tem alguma dúvida em relação à questão 1? No chat, não. Se alguém tiver também, por favor, manda aqui pra gente. É. Ó, vamos ver esse aqui, ó. Quer ver? Vamos ver. Eu vou mostrar, eu vou fazer exatamente o que a Juliana falou. Ó, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica, vender bem a sua imagem, ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular, recriar-se por meio da pintura. E este aqui, ó, é um texto, um pequeno texto, tá vendo? Ó, é um parágrafo, na verdade, tá vendo? Ó, one of the things, blá, 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 aonde que tá Rustler, disponível em ETB, Screenwriting, screen é tela, é coisas ligadas a cinema, então provavelmente isso é um que a gente chama daqueles, da sinopse, que o crítico escreve a respeito de um filme. O acesso é em 6 de maio de 2013. Então, eu coloquei aqui, eu não consigo colocar as duas coisas. Eu vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês lerem o texto, aí a gente vai lá para a pergunta, tá bom? Eu já li as perguntas, tá? Vamos lá.
Agora eu vou pôr as perguntas, tá? De novo, para vocês pensarem. Juliana, vamos lá? Qual foi a Vamos. resposta que o pessoal mais colocou? A letra D. Aê, garotos, Assumir a muito beleza bem. singular. Muito bem. De novo, gente, uma das coisas que a gente imagina que o Enem gosta muito de usar é o conhecimento geral, né? Então, eu provavelmente, eu já conhecia alguma coisa, eu já vi, a Frida é um personagem muito icônico, né? Então, a gente tem milhares de coisas estampadas com o rosto dela, ela tem uma história muito interessante, então, perfeito, assumir sua beleza singular, que é isso que ele está falando do filme, que é o filme sobre a vida dela. Presta atenção, ó, primeiro texto foi um guia de viagem, travel guide. O segundo texto foi uma review, que a gente chama de cinema. Este terceiro texto, ó, chama letters, são cartas, tá? E aqui, ó, a pessoa está escrevendo, tá vendo? Foi publicado. E provavelmente é aquela parte, hoje a gente faz isso até na televisão, eles leem o que a gente fala, é algum tipo de comentário. Então, por exemplo, as revistas têm isso, aquela parte que a gente manda carta ou para a revista, para o jornal, para qualquer meio de comunicação. E aí a pessoa que escreveu chama Emily Lobaiton. Ela escreveu no Brooklyn, May 6, 2013. Onde que apareceu? Tá vendo? A New York Times, acesso em 10 de maio. Então, ela está escrevendo sobre alguma coisa. Então, de novo, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vocês vão ler este pequeno trecho que a Emily escreveu para o editor, e aí a gente vai responder, tá? Vamos lá de novo, ó. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkersville, a autora da carta enviada ao New York Times busca reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido, apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a gente já viu Children and Guns, essa é a seção de cartas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês que é... E outra, ela está falando a respeito de um artigo que foi publicado que chama Girls' Death by Gunshot is Rejected as Symbol. Ela está dando a reação dela para esse artigo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês terem acesso a tudo, tá? Então, vamos lá, 3, 4 minutinhos. Ju, vamos lá, contando.
O pessoal já está começando a responder aqui, mas a gente vai dar mais uns tempinhos, né? Uns 2 minutinhos, aí a gente já... O que tá dando aí, Ju? Qual letra que tá É a indo letra mais? Qual? D. Uhum. E, pessoal, o exercício em si, ele ajuda também para a gente entender que a gente vê esse monte de palavra, assim, que é diferente, acha que não Exatamente. sabe, mas sabe. A gente associa com música, com série, com muita coisa que também Exatamente. tem palavra que é parecida, né? Que são as chamadas as cognatas. Então, a gente já associa, assim, tem coisa que a gente sabe que nem imagina que Ô, sabe. E os Juliana, você já fez algum curso de são inglês muito. instrumental? Porque você está falando tudo que faz parte do programa. Inglês instrumental, não. Eu ajudei, né? Fazer uns reforços, assim, em aula de inglês, eu Então, a ajudo pra... verdade é isso, porque é isso aí. E outra, é assim, eu lembro, é, eu não conhecia a abordagem, eu fui conhecer quando eu fui fazer, na minha época de faculdade, eu não falei nisso, se bem que faz tempo que eu fiz faculdade, mas enfim, é verdade, né? Gente, eu me formei em 85, parece que tem muita gente, bom, enfim. Deixa eu falar. Aí, o que acontece? Quando eu descobri a abordagem, eu fiquei encantada, né? Tanto que depois eu fui fazer francês instrumental, né? Porque, assim, foi difícil para mim, quando a gente começa. Primeiro, você tem que fazer a proficiência, porque senão você não entra no doutorado, né? Então, assim, você tem outra, você não vai conseguir a língua, porque a gente imagina, eu só vou conseguir ler se eu for nativo. Não, e se eu for muito proficiente, também não. Então, a gente vai olhar, então, por exemplo, uma outra coisa importante, Ju, você falou isso, o que é a palavra cognata, o título, a imagem, essas coisas todas que eu fui pontuando, ó, é do jornal, alguém escreveu para quem? Outra coisa, por exemplo, esse assunto que a gente acabou de ver, a gente vive escutando nos Estados Unidos, infelizmente, essa questão de arma e de pessoa entrar e dar tiro em um montão de gente, quer dizer, são coisas que fazem parte, né? Uma outra coisa importante que a gente, inclusive por conta agora da BNCC, a gente está implementando muito, é a questão do gênero, por isso que eu pontuei, ó, isto aqui é um guia de viagem. Então, o que é importante no guia de viagem? Que tipo de linguagem? Usa mais o tempo presente ou passado? Usa muito. Então, essas coisas que a gente vai afinando, né, Juliana? É isso, muito bem, é isso mesmo. E aí, Ju, o que foi a nossa resposta? A maioria que foi? Letra D. Muito bem, D de dado. Ela reagiu ao que foi escrito no jornal, né? Provavelmente o artigo tem alguma coisa, então ela está lá, ele está expondo a indignação com a negligência de portadores de armas. Muito bem, pessoal, vocês estão indo muito melhor. Ó, agora este é outro tipo legal, ó, pessoal, gente. Questão 4, ó, tá vendo? Tem uma figura, tá? E é só isso que eu vou interpretar, ó. Eu tenho uma mancha de óleo e um parafusão. Esta figura apareceu no Reader Digest, que é uma revista. Não sei se vocês conhecem. É uma revista meio que nem uma, sei lá, uma Veja, que tem vários assuntos. E ela, às vezes, ela é meio considerada meio como alguma coisa científica, né? Mas isso aí vocês vão ler e a gente vai pensar se isso é como que isso apareceu lá. Então, eu tenho essa mancha, este óleo, eu tenho este parafuso, ela está no Reader Digest. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Aí eu tenho, ó, neste texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar, aí ele está olhando, orientando o que eu quero, o que ele quer que eu preste atenção. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da
Ó. Aí eu tenho assim, ó. Preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consistência do produto, conservação do carro. Dois minutinhos, vamos lá. Ô, gente, só uma coisinha, tá? Eu faço isso com meus alunos, eles ficam rindo de mim. Quando eles estão fazendo alguma coisa, ainda mais agora, eu fico falando. Essa questão é interpretação pura, e aí eu teria que imaginar este sentido de any place you regret, né? Então, é um jeito também de perguntar, ele está perguntando sobre vocabulário, né? Mas a figura ajuda bastante, né? Então, já estou respondendo, Ju? Já, tá aqui na letra C, letra E, essa pessoa ficou mais em dúvida. E, gente, pelo amor de Deus, não tem medo de errar. Aqui é o De lugar jeito pra gente nenhum. errar, pra gente aprender. Qual que estão Então, falando aí, tá Ju? aqui pra letra C, letra E, letra B, letra C, D, E, B, quase todas. A Isso maioria na C. significa... a maioria nascer? Isso. Então, Juliana, a primeira coisa que a gente vai pensar é ter esse nome. Para quem não sabia, any place é em qualquer lugar. E a palavra regret é para você... você pode se arrepender down the road, lá no fim da estrada. Na verdade, vamos falar o que ela quer dizer, né? Leve seu carro em qualquer lugar para fazer uma troca de óleo e você pode se arrepender ali no final da rua, por exemplo. Então, essa mancha de óleo com esse parafuso está falando de provavelmente algum acidente que aconteceu, certo? Por causa da palavra arrepender, né? Se eu não me lembrar. Por isso que eu digo, esta questão é totalmente interpretação, né? E, na verdade, embora Reader Digest seja uma revista de vários artigos e tal, isso aí era um anúncio que apareceu na revista, de alguém que está fazendo algum tipo de, provavelmente, ou de um posto de gasolina, ou de uma marca de óleo. Então, a resposta certa é a letra C. Se você não for num lugar bom, confiável, para fazer a troca do óleo, você pode se arrepender lá na frente. Tudo bem? Letra C. Então, tudo que eu tive que acionar, eu tive que me lembrar. E outra, o autor aí, professor, ele orientou o que ele queria, mas foi a minha interpretação, tá? Outra, pegadinha, né, gente? Manutenção do motor, né? E tal, mas a escolha da empresa certa é a resposta que o Enem nos deu como certa, tá? E, finalmente, ó, este texto é um texto divertido, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, ó, de novo aqui, ó. Eu estou falando de notícia outra vez. Por que usa-se muito texto jornalístico? Por que a gente usa muito texto jornalístico? Porque é um texto bem escrito, porque é um texto que ele pode ter um monte de palavra que eu não conheço, mas ele não é um texto ambíguo, redundante, etc. Mesmo aqui na propaganda, por exemplo, no título, né, que estava dentro de uma revista, é um texto bem escrito. Então, se eu prestar atenção e eu seguir as estratégias, eu não posso dizer que o texto tinha ambiguidade, por exemplo,
tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar para vocês um pouquinho o tempo. Ó, British government recruit teens as next generation of spies. Eu não sei se para vocês, a hora que eu vejo esse título, se a palavra spy ela vem direto, eu sei que a palavra British government vem, recruit é uma coisa que a Juliana falou, que é a palavra cognata, que é aquela que é igual. Teen, todo mundo conhece, a maioria. Teen é teenager, né? As next generation of spies. O que será que é esse spy? Só para lembrar, para quem não sabe, spy no singular tem Y no fim e significa espião. Então, James Bond, por exemplo, é o espião mais famoso do mundo. Inclusive, vamos falar dele aqui no texto, tá? E outra, para quem gosta, tem um monte de séries a respeito deste assunto. Então, eu vou colocar o texto. Antes disso, a gente vai ver, ó, que é tudo que vocês fariam lá na hora, ó. Quem escreveu está disponível no World News, que é um texto da NBC Digital, que é uma televisão americana, mas agora todas as televisões têm o site, têm a notícia, né? E, segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que, quando ele faz, o exame faz esse tipo de coisa, é interessante porque ele está orientando bem para o que ele quer que a gente responda, bem o que ele quer. Então, ele quer saber assim, ó, ele já falou que saiu na NBC, que tem uma geração digital, papapá, tem agência britânica, então tudo aquilo britânica de inteligência, eu teria que me lembrar que provavelmente essa inteligência tem a ver com spy, e aí ele quer que eu entenda tudo isso. Eu vou ter, gente, que fazer de novo assim, ó. Eu vou deixar uns 2 minutinhos aqui, e aí eu coloco o final do texto com as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Esse conteúdo a gente até consegue disponibilizar, tem no site do Enem, mas a gente consegue disponibilizar também no Drive, né? Tudo. Inclusive, Juliana, quando a gente, depois a gente, o que eu estou pensando é a gente ir fazendo material, porque a gente vai escrever o material, né? A gente vai fazendo e já vai disponibilizando tudo, porque as aulas provavelmente vão ser assim, né? Vão ser remotas. E aí a gente já vai disponibilizando num drive, né? Sim. É a gravação mesmo da aula. Você gravou, Ju? Tá Tá gravando já. gravando? Tá gravando? Tá sim. Até o Christian aqui, ele comentou, parece o título de um filme mais do que uma notícia. É interessante da gente trazer isso, de simplificar pra gente. Então, é legal. Exatamente. Não, e tem outra aí, de cara, quando você lê na primeira linha, tem o James Bond lá, né? Uhum. Então, eu como adoro o filme do James Bond, né? Eu adoro. Juliana, como que é que vocês gravam e depois... Agora, gente, eu vou subir para terminar o texto e as pergunta e resposta, tá bom? Ó, pronto. Vocês têm um lugar que Tá, vocês vão eu vou ver colocando? direitinho até com o Salo mesmo, tá pra ir? Ver direitinho como que é, assim, que a gente tivesse. Tá bom.
meu tinha caído aqui. Presunto. Olha, a maioria que apareceu aqui na... Qual é, Ju? É uma outra coisa também, né, que a gente vê muito quando a gente está dentro dessa abordagem eu não sei se vocês perceberam também, a interpretação é uma coisa importante, mas a gente vai ver também, assim, ó, uma coisa que na verdade ele está pedindo para a gente aqui é a ideia geral do texto, né? Então, ali, por exemplo, verbal ou não verbal na questão 4, qual é a ideia principal, né? Porque para a gente fazer uma leitura mais detalhada, eu até posso fazer, mas a gente sabe que nesse dia lá do Enem, vocês não vão ter tempo para ficar debruçado sobre o texto, para pegar informação muito específica. Então, geralmente, as perguntas são a resposta, a ideia principal, são coisas que a gente trata no inglês instrumental, níveis de leitura, a leitura mais geral, e aí depois eu vou para uma leitura específica dentro daquilo que eu preciso de sentido, e etc. Né? Juliana, temos a resposta já? O pessoal colocou bastante a letra D, pro. Muito bem, é isso mesmo. Exatamente, é isso aí. Eles estão dizendo, eles estão justificando o porquê, né? O esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Inclusive, tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, que é um filme bem interessante, inclusive, com aquele menino que fez o Elton John, que eu não lembro, que é o treinamento dele. Você lembra, Juliana, o nome do filme? Sou péssima para lembrar o nome de Alguma coisa. filme. Kingsman. Kingsman. É o treinamento desses jovens que vão para essa agência de espiões e que é para adolescentes. Então, todo o treinamento, aí tem aquele vilão e etc. Mas isso eu entendi a respeito disso. Então, ele me dá aquele que falaram que o Christian falou que até parece nome de filme, aí eu falo do James Bond, né? Mas não é um texto a respeito, por exemplo, de espionagem, nada disso. Mas é um texto a respeito. Eu tenho uma pontuação lá no título de teen, que é adolescente. Então, tudo isso eu penso na hora para responder, que é o tipo de treino que a gente vai fazer, tá? Então, Ju, o que eu acho que a gente pode fazer agora? Eu vou parar a minha apresentação e eu acho que a gente pode abrir uma discussão a respeito de... O que você acha a respeito do cursinho? Vamos? A respeito de língua Ótimo, vamos. inglesa? Vamos lá? Vou Então, parar aqui. beleza. A gente até Acho que o quer pessoal... fazer um bate-papo aqui com vocês mesmo, né? Para entender o que vocês estão achando, o que vocês estão achando do conteúdo do Descomplica, se já acessaram a parte de idioma e as dificuldades mesmo que vocês estão tendo nessa questão do inglês mesmo. Se tiverem alguma dúvida do que foi falado hoje também, estamos à Exatamente. disposição. Alguém vai falar? Não? Não, Ju? Não estou escrevendo no chat também? Aqui não está aparecendo, não. Eu posso falar um pouquinho do que eu vi de língua inglesa do Descomplica? Posso?
Eu dei uma olhada lá no material, um material bem feito. E a Raquel, tudo bem, amore? O Kaique tá aí, não? Meu amor, meu alunito? Não sei se o Kaique tá aí. Bom, deixa eu falar. Eu olhei e, assim, eu acho, Juliana, que, assim, o que a gente está fazendo de proposta, se é que alguém olhou o material de língua inglesa do Descomplica, é assim, o Descomplica vai dar um monte de caminhos, por exemplo, de gramática, de o que é phrasal verb, o que é simple present, present continuous e tal. Ele tem tudo aquilo explicado. Então, a gente vai retomar tudo aquilo aqui, olhando o texto, né? E ele fica com excelente fonte de dúvida. Lá a professora falou no dia sobre o uso dos tempos presentes. Ele vai lá no Descomplica, tem tudo certinho explicando, entendeu? Então, eu não sei se as pessoas tiveram oportunidade de ver isso, mas a ideia é essa. Então, a gente meio que vai fazer um casamento, né? O que o Enem o que eu preciso, mas, ao mesmo tempo, aquilo fica como um excelente suporte para o que a gente faz no inglês instrumental.